Mais um programa VitaCast começando por aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, que é comida boa. Aliás, muita gente lá acaba ligando comida boa com alguma coisa completamente diferente de alimentação saudável. Isso não é verdade? Com certeza, né, Ká? A gente sabe que hoje em dia ainda existem aquelas pessoas que acreditam naquele papo que a comida saudável é uma comida ruim. E quem veio aqui falar um pouquinho sobre isso, né, desmistificar essa questão, é o nutricionista, professor, palestrante e chefe de cozinha André Luiz, o NutriChef. E também a nossa nutricionista Edivânia Soares, que além de empresária e empreendedora, é apresentadora do reality show De Costas pra Nutri, o primeiro reality de nutrição da TV brasileira. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. E aqui, compartilhando essa bancada maravilhosa, tem comigo a Laís, que é nutricionista, vai trazer muitos assuntos técnicos e científicos, compartilhando com a gente muito conhecimento. Seja bem-vinda, Lá. Obrigada, Ká. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E também trago a Lucila, compartilhando essa mesa maravilhosa com assuntos da atualidade em tempo real. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Maravilha. Bom, e para começar o assunto de hoje, eu acho muito bacana que a gente trouxe pessoas, né, lá, para compartilhar muito conteúdo de gastronomia funcional. Pessoas que conhecem essa alimentação funcional, né, Ká? Exatamente. Este programa é um oferecimento da Vitafor Nutrientes, que foi criado especialmente para nutrir você, ouvinte e espectador, de muita informação relevante, promovendo sempre saúde e conhecimento. É isso aí, lá. E hoje a gente vai trazer o tema bacana de gastronomia funcional e emagrecimento. E para aquecer essa mesa, queria que a Lucila trouxesse uma matéria maravilhosa que ela separou para a gente já engatar um assunto aqui. Ótimo. Obrigada, Ká. Olha, pessoal, tem uma matéria para vocês incrível aqui. Uma matéria recente, inclusive, trazendo justamente esse tema aqui de gastronomia funcional. Então, os alimentos funcionais são aqueles que oferecem benefícios extras à saúde e eles vão além dos seus nutrientes. Isso porque eles contêm substâncias bioativas com efeitos fisiológicos e específicos no corpo humano. Então, esse tipo de alimento, ele contribui para o fortalecimento desse sistema imunológico e afasta doenças crônicas que são tão recorrentes nos dias de hoje, né? E com essas escolhas certas, uma dieta balanceada em alimentos funcionais também podem contribuir para a perda de peso e para essa qualidade de vida. Então, pessoal, olha só que matéria bacana, né? Trazendo esse contexto também da gastronomia funcional, incluindo essa alimentação aí tão rica junto nas preparações. Então, André, essa matéria foi muito bacana, né? Acho que está bem relacionada aí com toda a temática que você veio trazer nesse universo de hoje. Mas para a gente começar, Lu, eu queria saber, a gente entende um pouco porque nós somos nutricionistas, todos que estamos aqui, né? Mas, André, o que de fato é gastronomia funcional? Explica pra gente, pra quem está nos ouvindo, o que é esse universo da gastronomia funcional. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu tanto amo, que é gastronomia e nutrição. E gastronomia nada mais é do que uma arte e a nutrição é uma ciência. Isso é um termo muito novo e a gastronomia funcional, ela tem várias vertentes, né? Então tem gente que chama de gastronomia saudável, gastronomia fit, e ela pode englobar as diversas estratégias nutricionais que a gente trabalha dentro da nutrição. Mas o que essa matéria fala muito é a gente usar não só os macronutrientes, mas todos esses antioxidantes que nos trazem benefícios e que não são nutrientes essenciais. Então a gente não precisa necessariamente só estar focado em bater os macronutrientes, para quem não sabe, né, carboidratos, proteínas e lipídios. A gente vai ter aí antocianinas, resveratrol, a gente vai ter carotenoides que estão presentes naturalmente em todos os alimentos. A gente, como nutricionista e como chefe também, usando essas duas junções, faz combinações inteligentes com o intuito de promover saúde, né? A gente faz com que a pessoa tenha mais longevidade, tratamento e prevenção de doenças e combinações que desmistifiquem que a alimentação saudável ainda é sem graça e sem gosto. Muito bom. Exatamente. E fala pra gente qual é a importância dessas combinações. Acho que você aí que trabalham nesse universo de gastronomia podem exemplificar talvez umas combinações tão inteligentes pra gente usar.
Olha, posso começar, Edi? Pode, por favor. Eu acho que a gente pode ir Pode, discutindo sobre sim. isso, que Com assim que é certeza. gostoso, né? Mas acho que quando a gente faz nutrição, a gente tem uma matéria chamada técnica dietética. E nem sempre a gente consegue aprofundar a técnica dietética. Mas lá a gente fala muito sobre biodisponibilidade dos nutrientes. O que são isso? As combinações que a gente faz através dos alimentos, de uma cocção, de um cozimento feito de forma correta para que a gente consiga melhor absorver esses nutrientes. Então, uma simples combinação, né, de a gente colocar na cenoura, por exemplo, azeite de oliva e cozinhar a cenoura, mas não deixar ela super molinha. Não que quando a gente estuda um pouco mais e vai ler algum artigo científico, às vezes a gente fica assim, meu Deus, não vou mais cozinhar minha cenoura agora para fazer um creme, porque senão eu vou perder todos os nutrientes. Não é assim que funciona. Mas se a gente puder cozinhar no vapor para ter menos perdas de nutrientes, colocando as gorduras boas, que o azeite de oliva eu acho que é uma das melhores gorduras, já é uma combinação super inteligente. Eu jogo a bola desse primeiro. Não, e é isso mesmo, que nem ele falou da questão da gordura, né? A partir da gordura a gente tem absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, a vitamina A, D e K, ela vai ser absorvida na gordura. Então, se você não coloca isso também nesse alimento, como que fica essa absorção? E fora isso, eu acho que por mais que de repente na cocção, no armazenamento, ou de repente, congelei, né? A gente sempre fala, congela, gente, que quem congela sempre tem. A gente tem uma perda de nutrientes ali, mas o que a gente pode acrescentar nesse alimento quando a gente vai descongelar também? Colocar um outro alimento, fazer esse sinergismo. Ele é lindo quando a gente faz, né? De uma maneira, pegar realmente a ciência e colocar, porque a comida, ela não é que comida congelada é ruim, mas às vezes o jeito que você faz, o jeito que você armazena, o jeito que você descongela, ele acaba perdendo essa graça. E quando a gente coloca realmente técnicas de cocção, né, do cozimento, do preparo e acrescenta nutrientes, dá um toque especial, né, André? A comida está muito associada com as nossas memórias afetivas, né? Totalmente. Então, comer alguma coisa que lembra a mãe, a avó. Verdade. E esse resgate da nossa, seja da nossa identidade, da nossa cultura, de algum lugar que a gente viajou, ele é muito prazeroso quando a gente consegue consumir um alimento que tem uma proposta saudável, uma combinação onde eu vou colocar uma fibra ou, por exemplo, uma proteína para adicionar ingredientes e nutrientes mais saudáveis. Isso é tão prazeroso e a gente vai adicionando esses antídotos, que são os compensadores nutricionais. Fibras, todas legal. as nossas ervas e especiarias ajudam melhorando a digestibilidade. São antimicrobianas, antifúngicas, agora tá frio, tá calor, nossa imunidade. Então todas essas combinações trazem benefícios pra gente. A cocção acaba fazendo com que a gente tenha alguma perda, mas eu prefiro que a gente sempre coloque esses ingredientes e coloque com vontade, com quantidade, né? Exato. E tem que pensar que o alimento natural, por si só, ele sempre vai ofertar, né, muita coisa. Ele por si só ele já vai fazendo esse sinergismo que é super bacana. E que nem o André falou até do comfort food, né? Aquela comida que acolhe, né? O que acontece? Existem mitos antigos que as pessoas falam, tipo, né, canjica com canela, comidinha da avó. Mas existe uma parte inteligente aí nesses mitos, que nem a canela hipoglicemiante, aí você tem o açúcar. Então, é muito interessante a gente olhar também essas culturas alimentares e a combinação delas, porque assim, na maioria das vezes tem uma curiosidade super bacana e é indispensável aquele toque especial ali. E vocês trouxeram uma questão super interessante, que é a questão da comida emocional, do comfort food, né? E a gente sabe que nas diferentes regiões do país, o país é muito grande, o Brasil é muito grande, né? Nós temos diferentes opções de alimentação, né? Alimentos que não tem numa região e tem na outra. Eu queria saber, você, Edi, e você também, né, André, como que vocês fazem isso, essa modulação para o paciente, né, para os alunos, e essa questão de como que a suplementação pode agregar, né, que vocês falaram, do aporte proteico, que é desafiador, o aporte de fibras, que é desafiador. Como unir todas essas questões? Eu posso começar aqui, André? Vamos lá. Eu sempre pego, na verdade, a nutrição na essência mesmo, na raiz, né? A gente tem que pegar a cultura, o que é hábito de um hábito meu não pode ser, de repente, que não seja um hábito do André, mas
um paciente, de repente, hoje ele mora em São Paulo, mas pode ser que tipo, ele cresceu em Goiás. Em Goiás a gente tem o pequi. Então ele chega aqui, qual que é o antioxidante que eu tenho no pequi que eu não tenho aqui? Você entendeu? Até rimou, gente, ó. Mas, assim, pegar o Orapronovis, pessoa de Minas, né? Então assim, que tem a proteína, tem o ferro. Não, eu quero ter isso aqui. Então se eu moro em casa, eu consigo plantar para ter ali a folhinha e consumir no dia a dia. Então, assim, entender a cultura do paciente é muito importante, saber o que é hábito para a gente poder acrescentar e fazer um sinergismo melhor, mas tem que saber essa essência, essa raiz realmente do alimento. Como eu dou consultoria para restaurantes no Brasil e também tem em Assunção, que são culturas diferentes, o que é interessante, eu acho, de valorização realmente é a gente fazer esse resgate da cultura alimentar através dos biomas que a gente tem no Brasil. Então não adianta nada eu chegar num local, querer implementar um prato. Claro que às vezes o cliente pede, mas eu sempre, por exemplo, estou em Salvador e lá tem um tipo de castanha diferente. Então a gente pode usar e colocar uma castanha específica, que é o licuri. Então a gente vai adaptando as combinações para que a gente consiga trazer essa identidade, a identidade do cliente, as memórias, seja do nosso paciente também, né, que a gente clinica. Então é fundamental isso, para que a gente tenha aí um resgate dessa cultura e valorize o que é regional ou de pequenos produtores, que vai achar mais fácil e vai respeitar o que aquela pessoa realmente gosta de comer e tem hábito, né? E você sabe que é bacana, André, você falando aqui, o meu mestrado foi em plantas da biodiversidade brasileira da região sudeste e a inserção delas na alimentação escolar. Legal. Então isso é muito bacana porque a gente resgata o que é aquela cultura. Então a Edi trouxe muito bem o pequi. O pequi é muito consumido pelas pessoas de Minas Gerais. Sim. Isso é dado na alimentação escolar deles. Aqui a gente já tem alguns projetos também no estado de São Paulo com a Jussara, que ela é muito semelhante ao açaí. E essas frutas, né, esses alimentos, eles trazem uma qualidade nutricional porque o solo, né, ele é um solo mais rico, o clima é compatível com o desenvolvimento daquela planta. Então, de fato, a regionalidade não é só pelos hábitos, mas sim pela qualidade nutricional daquele alimento, porque ele está ali, porque ele cresce muito bem ali, ele se alimenta do solo, né? Ele tem todos os nutrientes provenientes do solo, então é um alimento muito rico. E a gente não pode também se prender a nisso, porque assim, a gente tem que também colocar a questão das estações, né? Então, colocar tudo isso, porque a natureza ela é muito inteligente, ela oferece pra gente naquela determinada estação o que o nosso corpo precisa. Então, às vezes por isso que a gente fala da criatividade e juntar com a gastronomia, isso é lindo, porque aumenta muito mais a criatividade, a gente consegue colocar muito mais sabor ali. Mas porque a gente pensa, né, se limita, eu gosto de laranja, mas assim, não é só a laranja que eu tenho a vitamina C, então numa outra estação eu tenho a goiaba, eu tenho o morango, eu tenho a acerola, né, mexerica. Então assim, cada estação, a natureza ela vai oferecer um nutriente que assim é indispensável para aquele clima. Isso é muito gostoso. E para que não gere uma monotonia alimentar também, Exato. né? E claro que tudo isso, às vezes, né, num atendimento de um paciente ou numa prescrição de uma receita, numa criação de uma receita, a gente precisa pensar num planejamento que seja também eficiente e prático para que o nosso paciente ou o nosso cliente consiga colocar isso no seu dia a dia. Porque também, às vezes, eu vejo muito, né? Eu sempre falo para os meus alunos, enfim, coloquem as coisas regionais, mas também ensinem a variabilidade com aquele mesmo produto. Sim. Então, por exemplo, eu estou usando o pequi. Eu posso colocar no arroz, posso fazer ele num óleo, posso colocar ele junto com uma proteína e usar ele de diferentes formas. Porque daí ele consegue ampliar essa prática gastronômica no seu dia a dia e usa mais vezes esses antioxidantes da estação, né? Adorei. É isso mesmo. Bom, pensando aqui, é um detalhe muito importante que a gente até precisa se atentar, que às vezes até as pessoas escolhem muito bem os alimentos, mas na hora de consumir, o formato da escolha não é tão bom, né? A gente sabe que o modo de preparo influencia muito, como vocês já vieram discutindo aqui. E nessas preparações, às vezes as pessoas consomem um chá, acham que só o chá por si só, mas vai e coloca um açúcar, ou faz um bolo achando que é saudável e coloca açúcar, ou coloca uma calda mais calórica ali que não era tão bacana. Pensando nessa questão, nesse universo de trocas inteligentes, o que vocês têm a me dizer sobre esse universo de troca inteligente dentro da gastronomia, que pode ajudar o pessoal de casa a entender, poxa, mas se eu
tomo um chá, ele tem açúcar, o que eu posso consumir? Eu gosto do doce, ele não abre a mão daquele docinho. Ou eu gosto de um bolo de chocolate. Quais são os recursos? Porque, óbvio, vocês são nutricionistas, né? Sabem a importância de não consumir açúcar. Quais são os recursos? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, na verdade, né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, falando dos açúcares, tentar usar frutas como uma opção para adoçar naturalmente, também já para dar umidade. Porque quando a gente coloca um ingrediente, receita de bolo, não, parece fácil, mas não é tão fácil. Então, se a gente tira o açúcar, que é um agente de umidade, e também acaba dando uma caramelização, a gente pode fazer sim uma substituição por um adoçante. Mas eu, André, particularmente, gosto de usar adoçante, mas também prefiro o uso de algum tipo de fruta, por exemplo, uma maçã, que tem um poder de adoçar na casca. A gente tem quercetina, tem bastante fibra. Então a gente dá umidade, mas adiciona fibras. Além disso, a gente pode colocar um psyllium, já troca uma farinha refinada por um farelo de aveia, que é super simples de as pessoas conseguirem. Coloca as especiarias, como ela já comentou, a canela, que funciona muito bem. Uma banana também, né? Bem Banana madura. faz que um vai bolo ficar- maravilhoso. Então, tudo isso a gente já consegue fazer pequenas alterações e o nosso paladar também vai alterando. Então, a gente começa aos poucos mudando, diminuindo a quantidade, não sendo tão radical, porque a mudança de hábito é algo que demora. Então, mais vale você consumir um pouquinho menos, igual café com açúcar. Diminui até o ponto que você não consegue mais consumir aquele tanto que você consumia. Até assim, para consumir o café ou o chá, o café eu acabo indicando para o paciente, coloca ervas aromáticas, né? Vamos colocar tipo canela, coloca alguma especiaria ali que vai Cardamomo ficar, fica uma cardamomo delícia, fica né? gostoso porque mascara um pouco do amargo. E a pessoa queixa do café é a questão do amargo. E no chá, a gente fazer com maçã desidratada. Então deixa aquele legal. docinho e a pessoa vai diminuindo o açúcar. Claro que tipo, é com açúcar, vai de vez em quando, que nem o André falou, equilíbrio é tudo. Mas fazer uma troca inteligente, colocando outro alimento que vai dar mais nutriente, é lindo. E falando em troca inteligente, né, Cá? A gente também tem uma opção, porque a gente sabe que muitas pessoas, crianças, adultos, gostam daquele achocolatado de manhã, né? No Cheio café de da tarde, açúcar. cheio de açúcar. Ou o bolo, né? Como a gente falou em preparações. Então a gente tem a opção, o Choco Family, que é uma opção de um achocolatado super saudável, que vai entregar aí características funcionais por conta da sua composição. 60% cacau puro, ele é delicioso, tem vitaminas e minerais também, e é adoçado com adoçantes naturais. Então é um achocolatado para a família toda, que vai conseguir super atender aí, substituir, né, o achocolatado tradicional, né, E Cá? gostoso Delicioso. e de fácil solubilidade. Porque às vezes as Exato. pessoas ficam brigando com o chocolate, né, dentro do copo para fazer um leitinho ou alguma outra preparação. Então isso conta bastante. Inclusive lá a gente separou aqui um brigadeirinho, falando em trocas inteligentes, um brigadeiro saudável que a chefe Lu Rocha fez pra gente aqui, exclusivo pro nosso VitaCast. O cheiro Você tá quer- muito O gostoso, cheiro gente. tá bom, né, Lu? Você quer servi-los? Vamos lá? O legal dessa substituição, né, enfim, é que a gente não, por exemplo, de manhã, já começar com um monte de açúcar, Imagina só. não tem como. Então, se você tem uma qualidade aí equilibrada de carboidratos, de proteínas, acaba sendo muito melhor. Você começa o seu dia bem, nutrindo o seu corpo bem. E eu confesso que eu já provei essa trufa, vou comer de novo. Então Eu e a Lu já gravamos um vídeo dançando ali também, porque a gente é meio animado na cozinha, tá? Nós vamos O cheiro tá pedir aqui pra delicioso, né? chefe Olha deixar os ingredientes e a forma de preparo na descrição do vídeo. Vai ser bacana, que vocês vão poder fazer em casa também, né? Vamos poder experimentar essa delícia. Ela tá querendo comer todos aqui de tão gostoso. É maravilhoso. Pode fazer em casa, porque tá uma delícia mesmo, viu? Muito bom. E agora depois o legal do desse almoço? é que a Lu me contou que tem abacate, então ele é super sacetogênico, gordura boa, e não só para começar amanhã, mas à noite para induzir o nosso cortisol, pra gente dormir melhor com chocolatinho. Comfort food também é bom, né? Agora no inverno, né? Pessoal, a Lu separou uma matéria especial pra gente, né, Lu? Gente, presta atenção nessa matéria aqui, falando um pouquinho, né, do desperdício e reaproveitamento dos alimentos. Então, são dados alarmantes, né? O Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos do mundo, né? Então, olha só,
um pouco impactante, né, esse dado. Então, como o Brasil também é um dos maiores produtores de alimento, mas em contrapartida também o que mais desperdiça alimento em nível mundial. Então, de acordo com o IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos no país acabam sendo jogados fora, tá? Então, equivalente a 46 milhões de toneladas por ano. Olha só, gente. Muita coisa, né, gente? O que dá para ser reaproveitado de tudo isso, né? A gente estava conversando aqui um pouco sobre, né, sobre fazer um bolo de casca de melancia, Isso. entre muitas alternativas, né? E vocês têm algumas dicas para preparo, armazenamento, para manter essas propriedades nutricionais? A gente falou de trocas, de escolhas inteligentes, mas e no preparo e armazenamento? O que vocês me trazem que quem está assistindo vai ser muito benéfico para eles e para a família toda? Não, a questão do preparo a gente tem que olhar, né, André? A cocção, então determinados alimentos a gente faz a vapor ou infusão, enfim. Tem a particularidade de cada um, então é muito amplo até para a gente poder falar em pouco tempo assim, né? Questão do armazenamento, uma coisa que eu sempre priorizo para o meu paciente, embalagem de vidro. Até mesmo para se você vai requentar esse alimento, ou você vai congelar, né? Ele vai conservar melhor. Por mais que a gente fale, é um plástico livre de BPA, mas assim, ele é um plástico. Então, o alimento ele pode sofrer sim alteração, até mesmo quando você vai aquecer, né? Enfim, por toda essa questão. Mas até falando no desperdício, queria, né, depois o André complementa aí na cocção, no armazenamento, mas eu acho que na questão do desperdício, eu acho que a falta de prioridade que a gente dá para a nossa alimentação no dia a dia faz com que aconteça esse desperdício de alimento. A gente, às vezes, cozinhou num dia, no outro dia, sobrou um pouquinho de uma coisa ou outra, a gente faz um alimento novo, né? A gente deixa de congelar aquilo ou deixa de repente misturar. Então, às vezes, sobrou um monte de legumes, um frango. Desfia esse frango, mistura com legumes, faz uma torta de liquidificador, serve para um lanche da tarde, acrescenta um outro suplemento. Quando você coloca prioridade, a gente dá energia para aquilo, a gente começa a ler mais, né? Buscar receitas, buscar alternativas para diversificar a nossa alimentação no dia a dia. Então, eu acho que muito do nosso desperdício está muito ligado à falta de criatividade e prioridade que a gente coloca ali na nossa alimentação do cotidiano. Acho que isso também vai muito porque as pessoas não fazem um planejamento. Na nossa loucura do dia a dia, não é feito um planejamento na hora de fazer as compras, né? Então, isso já faz com que você acabe comprando mais quantidade e não use tudo. E também uma falta de conhecimento, né, nessa parte do usar a totalidade do alimento. Então, às vezes você cozinha um pouquinho do vegetal e deixa dentro da geladeira e aquele pouquinho fica dentro da geladeira fazendo aniversário. Então, se faz uma preparação, já faz mais quantidade, já congela, porque como você mesma falou, quem congela sempre tem. Então, já cozinha, já deixa uma parte congelada. Depois, essa base, que eu gosto de trabalhar muito no planejamento alimentar eficiente quando eu dou aula de personal na casa dos nossos clientes. Então, o que você faz? Com a mesma base, você deixa ela neutra e assim você consegue usar em outras receitas. Então, colocar talos, cascas, aparas para fazer um caldo de legumes, ao invés de usar um caldo industrializado. Boa dica. Né? E economizando tempo, né? Que é precioso hoje em dia. Isso. E colocando mais saúde, porque nas cascas, nas aparas, a gente tem uma infinidade de nutrientes também. Sim. Por exemplo, um talo de couve-flor eu posso colocar picadinho numa omelete, colocar no meio de um arroz, como a gente falou, num refogado, num molho. E eu sempre, como nutricionista que gosta de colocar vegetal, especialmente para aqueles chatos para comer ou para criança, a gente coloca essas aparas, essas cascas triturados no meio de receitas que você nem imagina. No feijão, no cozimento de um arroz, numa sopa, num refogado de um frango. Então, a criatividade vem daí e de você valorizar realmente o seu dinheiro, porque comer é caro e a gente precisa valorizar esse valor que a gente investe em qualidade pra gente através dessas combinações que são simples, mas a gente precisa adotar esse hábito, né? Essas dicas são muito bacanas lá, que eu me vi para quem mora sozinho. Quem mora sozinho, às vezes fala, não vou cozinhar porque cozinha um pouquinho. Cozinha e congela, né? Acho que esse foi a grande abordagem da Edi, né, Di? Sim, não, eu sempre falo, quem congela sempre tem, e é que nem o André falou da questão do planejamento, né? Quando eu preparo um planejamento alimentar para o meu paciente, eu falo, se você vai consumir uma fruta no meio da tarde, na semana você tem 7 dias.
Então já compra 7 frutas. Bacana. Porque aí que acontece? Se você não compra 7 frutas, a chance de você comer um alimento industrializado é muito maior, né? Ou às vezes ficar sem comer, que é o que acontece também. Então assim, já planeja o seu dia. Se compromete. Compromete, os 7 exatamente. dias. Então, assim, você vai chegar no final da semana, você vai falar, poxa, eu consegui fazer o lanche da tarde certinho. A gente monta um planejamento perfeito. Aquilo é o 100%. Mas um exemplo, tem paciente que não consegue fazer o 100%. Eu falo, foque em uma refeição. Quando ela vira hábito, depois de 21 dias, a partir de 21 dias, né, que pode chegar até 60, o seu corpo já coloca isso como hábito. Então, assim, consumiu o café da manhã tá perfeito. Próxima refeição, próxima. Mas o planejamento, ele é indispensável. E até mesmo quando ele falou, né, da questão da água, do que dá para aproveitar, eu pensei, né, gente, eu sempre, o que eu cozinho do legumes, essa água eu acabo usando para tantas outras coisas. Às vezes eu guardo a água, sabe? Que você Que tá é um cozinhando. caldo, né? Exatamente. Porque muitos estudos mostram realmente que a gente tem muita perda por lixo e viação, pela cocção feita em água, né? E uma coisa que eu acho importante, agora falando de receita rapidinho, que me veio aqui na memória, é a gente aproveitar, porque geralmente o que é desperdiçado tem muita fibra, né? Talos, cascas. Então, se a gente colocar isso, por exemplo, no muffin ou no meio de um bolo, que são preparações simples de fazer, mas se a gente liquidificar isso ou colocar os pedacinhos muffin de legumes com frango, nesses legumes a gente usa essas aparas que são mais durinhas, isso já aumenta a quantidade de fibras da nossa receita e a gente não está desperdiçando, né? Exato. Que E que nem maravilha. você falou, né, Cá? Congela. Fez um muffin. Ai, moro sozinho. Congela. Quem congela, Congela. sempre tem. A gente partilhou também. Quem congela sempre tem. Legal, gente. E agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu vou explicar como que vai funcionar. Não é bate-bola, hein? Bate-bola é difícil. Ó, então Quase. vocês... É, quase isso. Vocês entram no mercado e só podem escolher 5 alimentos, tá? Esses 5 alimentos não podem ser os mesmos de um e do outro, tá? Então vocês têm um caderninho com caneta. Eita. Eu quero que vocês escrevam esses 5 alimentos indispensáveis para vocês que vocês vão comprar lá no mercado. Enquanto eles vão escrevendo Já, e ó. pensando nos 5 alimentos, eu quero só falar que nós estamos na feira da Naturaltech. Então, se vocês estiverem ouvindo algum ruído, é justamente porque a gente está numa das maiores feiras da América Latina. Então, não liga Pessoal pro barulho. muito animado aqui, O né? pessoal tá animado aqui ao redor. E eu acho que os 30 segundos já estão se Ó, já se tá esvaindo. acabando, tá terminando ali. E a Edi já acabou. Cadê o André? Acabei, Também. até troquei um. 5? Então vai, Edi, fala pra gente Sem colar do colega. quais são os seus Não, tá alimentos. escrito. Frutas vermelhas, canela, ovo, amêndoa e banana. Frutas vermelhas? Mas frutas vermelhas é um alimento? Sim. Você tem que escolher uma fruta vermelha? Uma fruta vermelha. Então, Vamos mirtilo. disputar. Mirtilo. Especificou agora. Mirtilo? E você, André? Eu botei farelo de aveia, ovos, couve-flor, Couve-flor. banana e vou colocar aqui, sei lá, eu não escrevi o último, vamos colocar couve. E o Não, ovo... feijão. Feijão. O ovo tá nas duas listas. E aí? A gente vai ter que... Quem que vai ficar com o ovo? Já Quem queimou. vai o ovo? Eu vou trocar o ovo, sei lá pelo que eu vou trocar o ovo, gente. O ovo é salva-vidas. Tá salvando a minha e a sua aqui. E aí, Alguém vai ter que abrir mão do ovo. Tudo Para bem. ou ímpar? Vai, O diretor joguem tá aí. pedindo Diretor para ou ímpar? resolveu Tá. nossa vida. Ímpar, 1, 2, 3. Pá, Ganhou. ganhei o ovo, gente. Ai, gente, ele tá na vantagem, meu dedo não vira. Ganhei Eu vou o ovo. tirar o ovo. E farelo de aveia você colocou, né? Bota. Colocou. Colando. Bota aveia em flocos que é diferente. Que palhaçada. Ai, Jesus. O tempo tá rodando aqui, ó. Fazer a contagem do fantasia. E eu Vou ainda colocar- tenho outro desafio. Eu vou colocar o frango. Frango. Nossa. Tá. Frango. Aí agora, com esses 5 alimentos indispensáveis, eu quero 2 preparações. 30 segundos. Olha o cronômetro. Olha, que tenso.
Acho que eles nunca escreveram 2 tão rápido preparações? na vida. Isso. Usando esses alimentos. Pronto. 2, né? É. Tá. Pronto? Pronto. O que foi? Eu vou fazer um shake de frutas vermelhas com bebida vegetal. E na bebida vegetal eu vou colocar a canela. Muito bom. Eu vou fazer um molho branco básico com a minha couve-flor, que pode ser tanto uma sopa, quanto para colocar junto com um farelinho de aveia e também transformar isso num bolinho junto com os meus ovos. Uso ovo, hein? Ou vou fazer um bolo de banana. Legal. Nossa, E delicioso. aí eu queria saber por que vocês escolheram esses alimentos e essas preparações. Posso Pode, começar? pode. Ó, eu tinha colocado o ovo, na verdade, porque eu podia fazer, de repente, coloquei a banana, a aveia, o ovo, a canela e as frutas vermelhas, porque eu falei bem assim, eu posso fazer, tipo, uma panquequinha, você entendeu? Uma preparação mais, tipo... E tinha deixado sem o ovo, eu falei assim, faço um grelhadinho do frango ali e pronto, você entendeu? Mas aí eu faço a vitamina, porque as frutas vermelhas eu tenho uma carga antioxidante muito bacana, onde eu consigo completar os nutrientes, então pode ser um café da manhã, um lanche intermediário, e a bebida vegetal eu deixo ela como coringa na cozinha. Então eu posso tanto fazer esse shake, posso fazer uma preparação, uma panqueca, Uma base, né? Então assim, a questão da alimentação do comfort food, até mesmo misturar aí, tipo, com choco family ou algum outra preparação para dar aquele acolhimento ali. Então eu pensei em preparações coringas aí. Boa. Feijão, todo brasileiro come e com um feijãozinho a gente consegue fazer um feijão tropeiro, um caldoso, um bolinho, um hambúrguer. Banana, a gente consegue misturar com farelo de aveia e os ovos também, fazer uma panquequinha, um bolo. E ela consegue adoçar, né, de uma forma natural, já que a gente conversa sobre isso. Couve-flor pode ser creme, pode ser um arrozinho de couve-flor junto com o feijão e os ovos. Já é uma refeição completa, por exemplo, de um almoço ou de jantar. Os ovos são os ovos, então posso fazer grelhados nas minhas outras preparações. E a aveia é uma fonte de fibras que eu posso usar na construção de diversas receitas. Seja do meu bolo de banana, seja num muffinzinho com couve-flor, seja num hambúrguer com feijão. Gente, eu já tô com fome. Não, eu também. Eu também Já E sei saiu aquela que vez fome. aqui, a gente tirou o ovo, mas os dois colocaram banana também, viu? Olha Agora só. que eu vi! Gente, deixa eu passar. Deixa eu passar. E aí a bem. banana eu tinha colocado pensando num pré-treino também, que a gente faz uma Sim. banana com aveia, canelinha, sabe? verdade. Então você Nossa, que consegue demais, usar tanto ó. no lanche intermediário, Como a gente deixou passar aí, não aquecer. passou, né, Laís? Mas vocês acham que acabaram? Não acabou. Já que a gente deixou passar, vamos ser mais cruéis. Ai. Isso é muito fácil. Gente, vamos usar a criatividade. Ó, então assim, vamos pensar que esse mercado tá meio vazio. Ao invés de 5 itens que eu falei pra vocês escolherem, vocês vão ter só 3 itens. E 2 desses da lista vão ter que ser substituídos por suplementos. 2 itens. Pode passar ali, riscar. Como que vocês vão adaptar isso? Quem começa? Ela pra mim ficou fácil, viu? Só podem ser 3, então, né? 3 alimentos e 2 suplementos. 3 alimentos e 2 suplementos. O stop. Brincadeira, né? Ó o tempo, ó o tempo. Vai tocar uma buzina aqui daqui a pouco do tempo. Não, pode ir na fé. Foi? Eu vou lembrar de outro enquanto ela estiver falando. Bom, vamos lá. Eu tenho dessa minha lista, né? Isso, Então isso. tá. Troquei o frango pela glória do Senhor. Aí eu coloquei o Collagen Tech Protein. Ou uma outra proteína. Maravilhoso. E E aí tem eu na su- versão neutra, né? Exato. E aí, não, eu colocaria, tipo, pra poder bater o shake, você entendeu? Daria pra poder usar até amassado na banana, que ficou. E a canela eu trocaria pelo Vitati. Porque aí eu tenho a canela já nele. E aí eu acrescento Suporte outras Ah, não especiarias. vale, gente. Eu pensei no Vitati também. Que isso que eu acabei de tomar. Fica com equilíbrio. Eu Foi o tomo- equilíbrio, tá Tá, valendo. o E são equilíbrio. outros. Eu deixei farelo de aveia, ovos e banana e troquei a couve-flor pelo Vitati, que eu não escrevi aqui, mas eu pensei nele porque eu tomei antes de começar. equilíbrio. E troquei o feijão por proteína também, porque daí a gente consegue fazer inúmeras combinações com esse tipo de proteína, usando seja numa receita assada ou como complemento em outras preparações. Ah, legal. E existem as versões, né? O nosso patrocinador VitaFora, ele permite que você tenha um produto neutro, de sabor neutro, tanto o Collagen ótimo. Tech Protein, o Collagen Tech, quanto o Isofor,
3W, todos, o Whey for 3W, todos eles têm na versão neutra. Então isso é muito bom para versatilidade durante as preparações. E o próprio Isocrisp, né, Ká, que tá com a gente aqui na mesa, que muito é uma bem opção, lembrado, né, de A gente proteína. tinha cola, André. A cola tava aqui, ó, próximo de vocês. É uma super opção de proteína nesse formato crocante, né? Então, até pensando no emagrecimento, a gente precisa de estimular a mastigação. Isso é muito bacana, E né? a ter essa textura que alternativa. promove nos pratos, né? Sim. Bom, agora pensando em pratos funcionais, né? Em pratos que a gente traz a gastronomia funcional. O que vocês indicam, se eu pudesse pedir para vocês escolherem 2 para o processo de emagrecimento saudável de forma segura? O André Nutri, a Edi Nutri também. O que vocês pegam em consultório que talvez seja um recurso que super funciona com eles? Então, eu uso muito aumentar essas especiarias e os alimentos com essa carga antioxidante, né? Legal. Então, as frutas vermelhas, ela tem um potencial antioxidante muito bacana. Então, ela vai melhorar a pele, vai melhorar a circulação, né? Ajuda na questão do emagrecimento. O Vita-T, ele vai aumentar o metabolismo, até mesmo por conta dos alimentos termogênicos que tem ali nele, nesse composto. Então, eu sempre uso numa estratégia pré-treino, porque ele já vai elevar a temperatura. Nossa, tem tanto alimento, né, André, que eu acabo, tipo, que a gente tem, assim, uma diversidade, mas eu sempre priorizo essa questão da alimentação mais antioxidante e mais anti-inflamatória, porque ela não vai corrigir uma coisinha só, né? Ela vai fazer esse combo. Então, a gente que nem da aveia, ele coloca o flocos, né? Coloquei a farinha. Então, tipo, a aveia, ela diminui o colesterol, né? É uma Eu fibra... gosto muito de aumentar o consumo de fibras e de proteínas. São duas estratégias que eu acho que são simples e objetivas, porque a proteína é sacetogênica, acelera o metabolismo e dá saciedade. As fibras também dão saciedade, então não vão dar pico glicêmico, fazendo com que você tenha um tempo maior para digerir o alimento, fazendo uma insulina aí ser liberada de uma forma mais tranquila, associado com as ervas e especiarias que a Edi falou, que são essenciais para turbinar e deixar a nossa comida mais saborosa, mais saudável e mais rica em antioxidantes. Não, e aumentando assim, né? Que nem eu falei da canela, mas o gengibre também. Sim. A gente usa na culinária, pode colocar Amo. num suco, que fica uma delícia, né? Você pode colocar num frango, numa salada. Então, assim, você aumenta ali o aporte nutricional, antioxidante, tudo. Tem que usar a criatividade. Eu já tô tendo tantas ideias com aqui os componentes que vocês estão falando, gente. Então, compilar um suco, Sim. ali uma panqueca, tanta coisa fácil, né? E trazendo, eu sei que o André também começou aí falando um pouquinho do conceito, mas eu acabei de achar um texto muito bacana aqui na internet, queria dividir com vocês, sobre a gastronomia funcional. Então, ela é um tipo de culinária, né, que reúne esse sabor dos alimentos com a promoção da saúde e do bem-estar. E ela também se baseia em uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e alimentos funcionais que ajudam o organismo a funcionar muito melhor. E essa abordagem considera a individualidade de cada pessoa. Essa parte da individualidade, nós nutricionistas sabemos assim quanto é importante, né? Sim. Também individualidade, questões pessoais, né? Facilidade, trabalho da pessoa. Que a tudo gente isso, falou, o estado, os biomas, onde a pessoa tá, né? tudo isso acaba fazendo parte. Então, eu acho que esse conceito casou perfeitamente com todo o nosso bate-papo aqui, né, meninas? Com certeza. E assim, pensando nessa pessoa que já faz o consumo desses alimentos funcionais, eu queria saber de vocês como que o suplemento pode ser um aliado, por mais que ela já tenha uma alimentação já bem desenhada. Como que entra o suplemento aí nessa gastronomia funcional? Bom, eu vou falar por mim. Eu amo cozinhar, mas nem sempre eu tenho tempo de conseguir comer ou fazer uma refeição. Então, os suplementos eu coloco nas minhas receitas, a gente estava falando antes. Esse docinho, por exemplo, a gente pode colocar proteína para que ele tenha, além do doce do chocolate, da gordura boa, que é essa cetogênica, a proteína que vai me dá uma questão de uma memória afetiva, porque eu vou comer um doce especialmente àquela hora, 5 da tarde. Mas eu vou estar consumindo proteína também e me nutrindo mais. Então, essas pequenas estratégias de colocar esses suplementos para melhorar ou fazer com que esse meu alimento tenha uma qualidade nutricional melhor são essenciais. E eu priorizo muito, assim, para cada paciente a sintomatologia. E para cada sintoma, eu coloco sempre os benefícios desse alimento. Então, um exemplo, farinha de aveia vai ser bom para isso, isso, isso.
Isso. É E eu legal. pego um alimento que ele tem um hábito que não seja benéfico e coloco o que esse alimento causa no organismo. Então eu sempre trago o que é bom e o que é ruim. E o paciente, ele tem o discernimento, ele sabe do que é bom e o que é ruim. Então, a partir do momento que você tem esse divisor, você quer fazer o que é bom para você. E quando você sabe a importância disso e para que ele vai fazer isso na sua saúde, é muito mais fácil a gente ter aderência de um plano alimentar ou mesmo do alimento em si. Não precisa mudar tudo, mas mudar o alimento. Então, automaticamente, a gente vai fazendo um alimento bom e um alimento ruim. E um vai afastando, o outro vai se aproximando, até tornar isso um hábito. Mas pra ele criar precisa saber. conscientização e o Exato. paciente esteja preparado e entender de fato por que está acontecendo aquilo, não só de Sim. uma maneira impositiva, né? Não, exatamente, é mostrar, trazer a consciência mesmo e colocar o benefício e o pra quê, né? O que, pra quê e quanto. E aí, a partir disso, a gente faz uma mudança do hábito. O simples fato de fazer uma panquequinha com farinha branca e açúcar refinado, a gente pode trocar. Vamos puxar a nossa sardinha. Bota o ovo, farelo de aveia, coloca um scoop de proteína. Então a gente tem aí gorduras boas, a gente tem carboidrato, a gente tem proteína. E bota canela ainda. Uma delícia. Gente, Não, fiquei com fome agora. Ele falando dessa panquequinha, né? Eu tenho o hábito de fazer uma panqueca dessa, aí eu coloco a panqueca, corto a banana, jogo frutas vermelhas, coloco a canela e jogo um pouquinho mais essa massa de panqueca e ela fica recheadinha ali. Ai, que Você delícia. consome aquilo, um Ou faz uma cafezinho. caldinha com a própria proteína Exato. para aumentar a quantidade proteica. Super prático de Chocolate, fazer. então só Prático. colocar água, faz a calda de chocolate, só que proteica. Então tudo isso vai agregando e também fazendo com que a nossa curva glicêmica, pelo fato de misturar todos esses alimentos, não seja elevada e evite aí algum processo inflamatório, né? E até para corrigir essas sintomatologias, né, que você falou, né, Edi, eu acho que a união desses alimentos funcionais com a capacidade funcional desses suplementos, né, a capacidade antioxidante, né, por exemplo, vai ajudar muito, Sim. né? A gente vai conseguir chegar no resultado com muito mais rapidez, né? Exato. Com E aí certeza. entra muito assim, a gente consegue pelo alimento, sim, mas assim, vai da rotina de cada um. E nesse planejamento, o suplemento, ele é indispensável, né? Porque a gente busca sempre uma praticidade. E nem tudo que é prático, ele vai ser melhor. Né? Então, graças a Deus que o suplemento está aí. Graças a tecnologia Deus. está nos Nossas ômegas ajudando. tudo. É. Sim. Bom, e pensando nessa tecnologia e nesses suplementos, a Vitafor, nosso patrocinador oficial, trouxe um presentinho para vocês. Oba! O diretor vai me auxiliar aqui, né, diretor? Você passa pro André lá, por favor? Ó, André, uma caixinha recheada. Ai, que delícia. Obrigado, gente. A Edi também. Obrigada. Se vocês quiserem abrir, porque o Vamos pessoal de casa ver. sempre fica curioso, né? Eu tô curiosa, eu não sei o que tem aí dentro. Ah lá. Olha, Olha! vamos ter Oh! cupcake de cacau com banana madura. Olha que delícia! Tem que chamar a gente, né? Não, o legal do Isocrisp é que ele pode dar textura e se a gente quiser bater no liquidificador e transformar ele também numa farinha para farinha, fazer alguma legal, coisa. dica boa. Gente, Exatamente. chefe tem umas ideias, Ideias né? maravilhosas. Adorei. E até mesmo assim, saladinha de fruta. Ai, consumi uma fruta, eu preciso da proteína. Coloca que ela dá o creque-creque E dá vocês aquela... sabem que tem o dele na versão plant, o Isocrisp Plant, que Sim. é com proteína vegetal e também tem fibra de beterraba. Então aí a fibra que o André gosta bastante de trabalhar, Já né? tá ali. Já Dá pra tá acrescentar em caldo, né? Com a sopinha, que às vezes Sim. falta, né? Sim. Substituir um crouton aí. É neutro. Não. Bem Coloca bacana. numa salada. Nossa. Uma delícia. Ai, gente, Já fica tô bom viajando mesmo. aqui. Não, é bom que dá ideia pro pessoal que tá nos ouvindo. Tempera ela, bota um oréganozinho, Ai, um tô ficando com azeitinho, já fome. coloca, faz um Gente, crouton ele já foi crocante. além aqui, ó. Já tô criando receita. E pra você que gostou desse conteúdo, porque pra mim foi maravilhoso. Aprendi várias coisas, várias receitas que eu jamais tinha imaginado, né, lá, né, meninas? Certeza. A gente Já vai anotei colocar tudo. esses alimentos funcionais todos aí no dia a dia, né? Isso mesmo. E você, quer conhecer, quer curtir mais o que eles postam e saber mais sobre a rotina deles? Eu vou trazer aqui pra vocês um Instagram.
O Instagram da Edivânia é Nutri, Edivânia Soares, com D mudo, né? Isso mesmo. Tá aparecendo aqui na tela para vocês. E do André é @AndréNutriChef, com F mudo, pessoal. Então, corre lá, segue eles. E é claro que eu não podia deixar de chamar o nosso patrocinador oficial, que é @VitaForNutrientes. Lá vocês encontram todos os suplementos, encontram novidades e lançamentos. E eu tenho um recadinho aí para vocês. E para adquirir os produtos da Vitafor mencionados aqui ou qualquer outro produto da marca, com desconto super especial, vocês podem usar aí o cupom VitaCast20 lá no site oficial www.vitafor.com.br. Lembrando que os descontos são válidos por tempo determinado e expiram sem aviso prévio, tá bom, gente? Então corre lá. Você quer os seus produtinhos, corre que agora é a hora. Agora é a hora que a gente tá cheio de dicas aí fresquinhas, né? Exato. Bom, aprendi muito. Quero agradecer a presença da Edivânia e do André. Maravilhoso bate-papo. Vocês gostariam de deixar um recadinho para quem tá em casa? Não, eu queria deixar um recadinho, porque esse bate-papo foi muito gostoso. E que nem você apresentou no começo, que eu apresentei o reality show, né, de Costas pra Nutri. E lá eu trouxe muito da gastronomia saudável, mas com entretenimento, né? Mostrando que todo mundo pode cozinhar de uma maneira diferente e trazer diversão ali, até unir a família e colocar muito mais sabor e nutrientes aí na mesa de todo mundo. Muito bom. E você? Eu adorei participar, adorei o bate-papo, falando, como eu falei lá no começo, que é um tema que eu gosto muito. E eu queria deixar um recado falando, você não precisa ser chefe, você precisa ter curiosidade e se aventurar na cozinha, porque isso abre 1 milhão de possibilidades e sabores. Muito bem, adorei. E você adorou? Quer ouvir outros episódios? Nós estamos em todas as plataformas, Spotify, Apple, YouTube. Jeito para nos achar é o que não vai faltar. Pessoal, nos sigam no Instagram, @Programa VitaCast. Lá vocês vão estar a par de tudo que está acontecendo aqui no VitaCast em tempo real. Muito obrigada pela presença de todos aqui na bancada comigo. Papo maravilhoso e até a próxima, pessoal. Tchau.